Já parou para pensar qual é a força mais transformadora que existe? Não é uma bomba, não é um terremoto, é algo muito mais sutil e talvez por isso muito mais poderoso: o pensamento humano. Hoje a gente vai mergulhar em como uma única ideia, quietinha, pode redesenhar o mundo inteiro. Essa frase é de arrepiar, né? Porque não estamos falando daquelas revoluções que a gente vê nos livros de história, com barulho e conflito. É algo diferente. Um movimento que acontece dentro da nossa cabeça e que, de alguma forma, ecoa por gerações e gerações. Então, essa força toda tem um nome, e a obra que estamos analisando chama isso de Revolução Silenciosa. Vamos entender direitinho o que isso quer dizer. Olha que interessante isso. O palco dessa revolução não é físico. Não tem rua, não tem praça, não tem barricada. O campo de batalha é o universo gigantesco da nossa mente. É lá que as ideias nascem, crescem, batalham umas com as outras e evoluem. Longe dos nossos olhos, mas com impacto real, concreto, na nossa vida. E aqui a gente tem a definição. A revolução das ideias é vista como uma força ativa, quase como se tivesse uma missão. E qual é a missão? Usar o conhecimento como se fosse uma lanterna para iluminar os cantinhos escuros da ignorância. E, ao mesmo tempo, usar o questionamento para dissolver aquelas crenças antigas, rígidas, que não servem mais. No fundo, é uma busca por clareza. Tá, mas como é que essa revolução acontece na prática? Bom, a obra usa uma metáfora que é simplesmente perfeita para explicar isso. A ideia como uma semente. Vamos pensar nisso por um segundo. Qualquer ideia, por menor que pareça, é como uma sementinha. E a nossa cultura, com tudo que tem dentro dela, valores, arte, conversas, é o solo. Um solo fértil. Algumas dessas sementinhas vão brotar, outras não, mas cada uma delas tem o potencial de virar uma árvore gigante e mudar toda a paisagem ao redor. E o ciclo de vida de uma ideia é bem claro. Primeiro, a semente, que é a ideia em si. Depois, ela é plantada, ou seja, compartilhada dentro da cultura. Se o solo for bom, se o clima ajudar, ela brota, floresce de jeitos que a gente nem imaginava. E por fim, os frutos dessa ideia alimentam o nosso entendimento coletivo sobre o mundo. É um ciclo que se renova o tempo todo. Só que as ideias não vivem sozinhas, isoladas. Elas se encontram, conversam, às vezes até brigam. E o jeito que o livro descreve essa interação é fascinante. Eu adoro essa imagem. Não é uma guerra, uma batalha de ideias. É uma dança, um balé cósmico. Pensa que lindo! Diferentes pensamentos se movendo em harmonia, criando padrões, se entrelaçando, e o resultado de toda essa dança é a tapeçaria rica, colorida e complexa que é a experiência humana. E aqui a gente vê uma dinâmica incrível. As ideias novas não chegam simplesmente e apagam as antigas. É mais como se os aromas se misturassem. O perfume do antigo se mistura com o aroma do novo e é dessa combinação que a nossa cultura evolui, ganha novas nuances, novos cheiros. E qual o resultado final de toda essa dança? Bom, esse movimento todo não para nunca, e ele tem o poder de redesenhar completamente os nossos mundos internos. Ele mexe com as nossas paisagens emocionais, intelectuais e, por consequência, transforma a realidade cultural que todos nós compartilhamos. E aí a gente chega a uma conclusão que é inevitável. Se as ideias têm todo esse poder de moldar a realidade, a gente não pode só ficar olhando de fora. A obra, então, nos faz um convite bem direto. E para mim, esse é o ponto-chave. Entender tudo isso não é só um exercício intelectual. É, na verdade, um chamado para a ação. É um convite para que cada pessoa se torne um participante ativo nesse processo, escolhendo com consciência quais sementes quer plantar, quais jardins quer ajudar a regar. E o objetivo final é expresso de um jeito poético. É nos inspirar a entrar nessa dança, a contribuir com o nosso próprio passo, com o nosso ritmo, para esse processo infinito de criar e recriar o mundo através do que a gente pensa. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Depois de entender o poder imenso que uma ideia carrega, a questão que realmente importa é: qual pensamento, qual pequena semente que a gente pode plantar hoje tem o poder de iluminar o futuro, de criar um amanhã mais vibrante? A resposta, no fim das contas, começa dentro da mente de cada um de nós.